A humanidade aprendeu muitas coisas ao longo de milhares de anos. Às vezes, esquecemos coisas que sabíamos antes. Existem exemplos de antigas conquistas tecnológicas incríveis em todo o mundo, e às vezes não sabemos como nossos antigos ancestrais as fizeram. Vamos dar uma olhada em alguns desses casos. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal, que o vídeo só está começando. Em Asuka, no Japão, encontramos grandes estruturas de pedra que foram esculpidas e colocadas lá há muito tempo. Elas parecem ter um propósito, mas ninguém tem certeza do que é. A mais incrível delas é a Sakafuni-shi, coberta de desenhos. Também temos a Masuda Wafuni, que é uma pedra enorme feita de granito puro. É tão dura que até hoje seria difícil de esculpir. Como eles a esculpiram há 2500 anos? Os moradores locais pensam que foi feito por deuses e têm medo de tocá-la. A Ishi-no-Oden é ainda mais misteriosa, ligada a uma pedra a cerca de 100 milhas de distância. É gigantesca, pesando 600 toneladas e tem 25 pés de altura. Parece que eles a abandonaram antes de terminar, mas foi cortada de forma precisa, sem marcas de ferramentas na superfície. Quem teria feito isso? Talvez uma civilização avançada antiga? O Templo Kedareশ্বর é uma construção antiga na cidade de Alabidu, na Índia. Foi construído entre 1173 e 1220, pelo rei Hoysala Veerabalala II, e sua rainha Ketala Devi. Eles adoravam o deus Shiva aqui. O templo é classificado como um monumento nacional. Ele tem 3 santuários, mas só um deles tem uma torre alta. Os outros 2 estão escondidos atrás das paredes. Apesar de ser um templo Shaiva, possui esculturas relacionadas às histórias de deuses tanto Shaiva quanto Vainava. Há corredores que conectam os santuários a uma sala central em forma de quadrado. A base das paredes do templo tem relevos com animais e histórias da mitologia hindu. É uma construção muito detalhada que nos lembra dos construtores do século XII. A montanha Shenta fica em Shangti, perto de Shangdi, na China. É uma grande área natural, coberta de árvores e flores, com um rio que flui do sopé. As montanhas têm colunas de pedra, assentos de pedra e cavernas. As paisagens são lindas, com colinas, rochas, florestas, riachos e animais. O imperador Kang Xianlong e o rei da dinastia, Qing, costumavam visitar a montanha. É mencionada em muitas obras chinesas e textos de arte. Apesar de parecerem 2 montanhas lado a lado, são na verdade uma única formação natural. As portas de pedra de Hampi são portas incríveis feitas de uma única peça de pedra que era uma entrada para o recinto real em Hampi, na Índia. Elas faziam parte das antigas fortificações do Império Vijayanagara. Embora não tenham mais função, ainda atraem turistas por sua história. As pessoas viajam longas distâncias para vê-las e se conectarem com o passado da região. As portas de pedra de Hampi podem não ser as ruínas mais famosas da Índia, mas são um tesouro arqueológico escondido. Antigos egípcios e suas habilidades em trabalhar pedra são intrigantes. Eles usaram granito, basalto, diorito e quartzo, materiais difíceis de cortar, mesmo com ferramentas de ferro. Mas, quando começaram a trabalhar nesses monumentos, as ferramentas de ferro ainda não existiam no Egito. Isso nos faz questionar como conseguiram fazer isso. Os trabalhadores egípcios provavelmente usaram ferramentas de bronze, que não são tão boas para cortar pedra. Por exemplo, o obelisco inacabado em Assuã pesa 1000 toneladas, e as caixas de granito no Serapeu de Saqqara são muito precisas. A única conclusão lógica é que os egípcios tinham um método de corte de pedra alternativo e avançado. No entanto, os cientistas ainda têm dificuldade em explicar isso. Às vezes, arqueólogos podem ficar confusos com algo tão simples quanto um túmulo.
Um exemplo disso é um lugar feito de tijolos e pedras encontrado na província de Xangai, na China, em junho de 2019. A pesquisa sobre o lugar sugere que foi construído em algum momento entre as dinastias Song e Jin, abrangendo um grande período de tempo, começando em 960 e terminando em 1234. É estranho que os especialistas não possam datá-lo de forma mais precisa, dado que muitos objetos de enterro foram encontrados lá, incluindo potes, tigelas de porcelana e pratos, junto com restos humanos, com base no estilo de design, que parece um quarto em uma casa especial, provavelmente é um lugar para um casal casado ou até mesmo uma família inteira. Isso nos faz perguntar por que apenas um corpo foi encontrado lá, mesmo que não pareça ter sido saqueado, inundado ou danificado de alguma outra forma. Às vezes, parece que nossos antigos antepassados gostavam de brincar com os arqueólogos modernos. Quando a evidência científica ou explicação não está disponível, as pessoas começam a fazer suposições selvagens. No caso das estranhas estátuas no Vale de Bada, na Indonésia, as suposições levaram a explicações sobrenaturais. O Vale de Bada tem centenas de estátuas e outros grandes blocos de pedra que são muito antigos. Sabemos que costumava ser uma área onde muitas pessoas moravam, mas agora é uma pequena vila isolada que até a maioria dos indonésios não conhece. As estátuas gigantes são parecidas com humanos, mas não têm inscrições para nos dizer se representam deuses ou pessoas. É estranho que ninguém tenha tentado descobrir exatamente quando essas estátuas foram feitas, então as estimativas variam de 1000 a quase 5000 anos atrás. Os moradores estão acostumados com as estátuas e as usam como parte de suas terras agrícolas. Alguns dizem que as estátuas são criminosos que foram transformados em pedra como castigo, outros acreditam que têm poderes mágicos que afastam os espíritos malignos. Não é sempre verdade dizer que quanto maior um túmulo, mais importante é a pessoa que está dentro. No entanto, parece que as pessoas acreditavam nisso em algum momento antigo no Irã. O local de Naqi Rustam é muito grande, mas contém os túmulos de apenas 4 reis persas antigos. Este local é uma relíquia do Império Aquemênida, que foi poderoso há cerca de 2500 a 2300 anos atrás, antes de ser derrotado por Alexandre, o Grande. O que é estranho é que todos esses túmulos estão bem acima do chão nas colinas e têm símbolos parecidos com cruzes cristãs, embora tenham sido feitos muito antes do cristianismo existir. Sabemos com certeza que um dos reis enterrados aqui foi Dário, o Grande. Mas não temos provas suficientes para dizer quem são os outros 3 reis. O Templo Barren, também chamado de Trono de Bilquis, é um templo antigo no Iêmen, dedicado a um deus, chamado Almaka. Este templo fica perto de outro templo dedicado ao mesmo deus, chamado Templo de Avon. O templo tem 6 pilares e um poço sagrado em seu pátio. Inicialmente, sabíamos apenas de 5 colunas, mas durante escavações em 1988, encontramos as ruínas de uma 6ª coluna. Este templo é considerado o maior templo pré-islâmico do Iêmen. As inscrições nas paredes sugerem que o templo pode ter sido usado para manter registros, além de ter propósitos religiosos, pois encontramos informações importantes nas paredes. A verdadeira razão pela qual foi construído ainda não é completamente compreendida e talvez nunca seja. O Peru tem muitos lugares históricos incríveis, alguns deles têm milhares de anos. Alguns deles podem passar despercebidos pelas pessoas, a menos que saibam sobre eles. A prisão de pedra na pequena cidade de Akira, nas terras altas do Peru, é um desses lugares pouco conhecidos. Não sabemos exatamente quando foi construída, mas muitos acreditam que foi usada pelos invasores espanhóis, para manter os incas afastados enquanto roubavam seu ouro e prata. Alguns até pensam que os próprios incas escravizados a construíram, mas a qualidade das portas e das câmaras sugere o contrário. Pode ser que seja muito mais antiga, e os espanhóis a encontraram e reutilizaram. A tecnologia necessária para criar essas aberturas precisas em pedra não deveria existir na época em que se supõe que tenha sido construída, mas aqui estão elas. Isso pode ser outro exemplo de tecnologia antiga que foi perdida ao longo do tempo.
O Complexo Pobajan, na região de Tuva, na Rússia, é um local arqueológico muito misterioso. Seu nome significa Casa de Argila, em tuvano, o que nos diz do que é feito, mas não para que foi construído. Este local estranho fica em uma ilha no centro do Lago Terracol, e é uma lembrança dos uigurs, que viveram lá por volta do século IX. Quando os arqueólogos o encontraram pela primeira vez, pensaram que era uma antiga fortaleza, mas depois descobriram que se parecia mais com um palácio real chinês antigo, com quartos e prédios estranhos. O que é ainda mais estranho é que, além dos edifícios, não há sinais de atividade humana dentro ou perto do local. Isso sugere que pode ter sido construído por volta do ano 777, como um templo para seguidores de uma religião chamada maniqueísmo. Mas o líder religioso Tengri Bogu Khan foi deposto em uma revolta violenta 2 anos depois, e sua religião foi proibida, então um templo dedicado a ela teria sido considerado inútil. Existem muitos lugares ao redor do mundo que afirmam ter algo a ver com a lenda de Atlântida. Um desses lugares é o chamado Túmulo dos Gigantes, em Koduvekshur, na Sardenha, Itália. Apesar do nome grande, é improvável que esses túmulos tenham sido feitos para gigantes. Eles provavelmente eram usados como túmulos públicos e monumentos durante a Idade do Bronze. Foram construídos pela civilização nurágica, que viveu na Sardenha há cerca de 2000 anos, e continuou até o século II. Os especialistas não conseguem concordar se esses túmulos eram para muitas pessoas, ou se representavam uma jornada após a morte. A maior pedra aqui tem mais de 30 metros de altura, então não é surpresa que algumas pessoas gostem de pensar que esses túmulos eram para gigantes. A conexão com Atlântida vem de um livro escrito por Sérgio Frau em 2002, onde ele diz que a civilização nurágica desapareceu após um tsunami, e tudo o que restou foram essas pedras misteriosas. Então é isso. Qual conquista tecnológica você achou mais interessante? Deixe nos comentários. E também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!